Olá pessoal, bem-vindos para mais uma entrevista aqui da agência PBR, direto do 10º Fórum de Biogás em São Paulo. A gente está com a oportunidade agora de conversar sobre um tema que é super relevante para a área de energia, para a área de bioenergia, que está afetando aí a economia brasileira como um todo, que é o mercado de carbono, a discussão do mercado de carbono que está na Câmara dos Deputados, com o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, o deputado federal Tião Medeiros. Tudo bem, deputado? Poxa, tudo bem, muito bom. Prazer falar com vocês, contar um pouquinho sobre esse assunto que é tão relevante, que já impacta a vida de todos nós e que vai daqui para frente ser cada vez mais comum, mais rotineiro, e nós vamos ouvir falar disso aí com muita frequência. Nós somos uma agência que é especializada em energia, a gente estava até conversando. No Brasil, naturalmente, as políticas de energia e do agronegócio, da agricultura, estão cada vez mais próximas. E, particularmente, no mercado de carbono, a FPA teve um protagonismo muito grande na negociação que levou à aprovação do texto no Senado Federal. E agora o texto está na Câmara. Eu acho que a grande expectativa do mercado, que eu acho que essa é a primeira pergunta mais importante dessa entrevista, é como, com essa mudança, com esse tempo que os deputados tiveram para avaliar, como que está a construção desse consenso para conseguir aprovar esse projeto ainda nesse semestre? Olha, alguns temas são comuns na preocupação aí de toda a nação que olha para o futuro e que está antenada com as mudanças que o mundo vem sofrendo nessa dinâmica, né? Eu poderia dizer que a segurança e estratégia de segurança alimentar é um dos assuntos, isso é uma pauta comum, né? A transição energética é um outro assunto extremamente recorrente agora nas grandes nações, enfim, e também a descarbonização. Então, esses três temas, embora pareçam temas que não tenham correlação, eles são totalmente interligados e o Brasil tem um grande potencial de protagonizar. Dentro desse espírito da descarbonização, a necessidade de regular esse assunto, e que acaba sendo chamado aí de mercado do carbono, porque aí, a partir da regulação, da definição das métricas, de como se contabiliza, de como se mede, de como se quantifica e mensura o volume que o Brasil emite e também sequestra, capta, da atmosfera, é que vai permitir a gente entrar muito forte no mercado regulado de carbono. O mercado voluntário ele já existe, eu posso vender para você, você vender para mim, nós dois definimos a nossa métrica, como é que a gente vai medir o volume que eu tenho para te fornecer e definir também o preço entre nós aqui. Agora o mercado regulado não, esse é o que vai se relacionar com as políticas e os compromissos que o país tem de cumprimento de metas lá fora. E também o que a gente pode vender de excedentes. Primeiro, nós temos uma meta a cumprir como país, e aquilo que a gente exceder, a gente pode comercializar. E aquilo que a gente comercializa no mercado voluntário, contabiliza também ou não no compromisso do país. Enfim, então existem várias discussões que ainda estão pendentes, que nesses dois projetos que tramitam na Câmara dos Deputados, um sobre a relatoria do deputado Aliel Machado e outro do deputado Sérgio Souza, ambos, por curiosidade, paranaenses, assim como eu, que estão com essa missão e esse desafio tão grande de fazer um texto que seja capaz de regular tudo isso, de colocar o Brasil como expoente que pode ser nesse tema e que isso vai remunerar e bem o produtor rural brasileiro, aquele que tem ainda floresta, remunerar quem tem essa habilidade de produzir e ainda sequestrar carbono, como tem. E você dizia sobre os desafios da sustentabilidade, e o agronegócio brasileiro tem essa vocação de ser um agronegócio sustentável. Tem desafios, é claro, tem inúmeros problemas que precisam ser superados, mas já tem também vocações e técnicas agronômicas que são capazes de colocar hoje o Brasil como o país de vanguarda no agronegócio. Claro que, como eu disse, tem muito pela frente, tem que evoluir, tem que melhorar, mas já somos referência nesse quesito. Olhando essa combinação das políticas, o regulado e o voluntário, hoje uma prioridade da frente é justamente encontrar essa remuneração do serviço ambiental que já é prestado pelo... Também é uma preocupação. Eu diria que a maior preocupação é a gente estar bem situado no cenário internacional quando essas obrigações forem exigíveis. Ainda o Acordo de Paris tem pontos que não são exigíveis. Então, primeiro, que a gente entender que quando estiver lá fora sendo exigido isso, o mercado europeu, o mercado asiático e Estados Unidos, que são grandes contribuintes na emissão de carbono, eles vão precisar compensar isso.
Sim. E eles vão compensar isso comprando de alguém. Alguém que gera esse crédito. Então, a gente está olhando também essa legislação como um potencial de criar aqui um grande negócio para o país. Né, de remunerar essas pessoas e esses produtores ou esse industrial, quem quer que seja, que tenha essa capacidade de sequestrar e ficar carbono positivo. Aquele que é carbono negativo vai ter que compensar de alguma maneira isso, vai ter que comprar, vai ter que pagar por esse serviço. E é claro que essa é uma grande oportunidade. O que nós não queremos é ficar, primeiro, fora desse jogo. O Brasil precisa estar inserido nisso, como eu disse lá no começo. Essa é uma pauta que nós podemos ser protagonistas. E segundo, remunerar isso no momento em que isso for exigível lá fora. E não impor esse ônus para a sociedade agora. Então, é uma questão de criar uma legislação de vanguarda, de deixar as regras do jogo já bem claras e definidas. E mais do que isso, criar as métricas, as formas de medição. E que nós tenhamos aqui no Brasil, principalmente no agronegócio, as mesmas métricas que eles vão exigir do produtor rural em qualquer lugar do mundo. É o que é conhecido aí como baseline. Né? A linha que contabiliza o que é que você faz para dizer se aquilo sequestra, a partir de que prática agronômica nós estamos contando o critério da adicionalidade. Né? Então, é uma preocupação muito grande do agronegócio, esse critério chamado da adicionalidade, e que as regras que se exigem lá fora devam ser as mesmas aqui. Até porque o meio ambiente não conhece limite geográfico, a atmosfera é uma só, né? Ele não sabe se aqui é Brasil ou Estados Unidos. Por isso, a regra de emissão tem que ser uma só. Porque existe uma pressão de fora do país que quer que o agronegócio do Brasil contabilize as adicionalidades de sequestro a partir da prática agronômica que produz hoje. Uma política agrícola de integração, lavoura, pecuária, floresta, que é a mais moderna do mundo, com a maior utilização de biológicos na composição dos insumos do mundo, né, com o plantio por cobertura, que sequestra carbono, mantém a palhada, que é uma técnica agronômica extremamente adequada. Né? Então, assim, a gente já provoca, já produz isso hoje com essas técnicas. Então, que isso seja considerado, né, e não a adicionalidade a partir do que já se pratica. Então, são várias preocupações, mas sobretudo olhando o futuro desse mercado, que a qualquer momento aí pode iniciar, dar o start, ligar a chave e começar a remunerar por uma obrigação do mundo afora. Seria trazer algumas coisas que estão soltas hoje em diferentes áreas da política, do governo, da regulação, para o projeto? Sem dúvida. Trazer vários pontos soltas, que eu diria principalmente aquelas que são colocadas no Acordo de Paris, porque ali foi o balizador para que os países se organizassem a partir daquele protocolo. E agora a gente vai ter a COP e a gente espera que tenhamos notícias sobre a regulação do Acordo de Paris, porque ninguém nunca deu prazo, a gente não sabe quando isso vai entrar em vigor, e a gente fica aí à mercê e a reboque desse movimento internacional. Mas é importante que o Brasil esteja preparado para que a gente possa aproveitar essa onda, né, e remunerar. E o Brasil tem muita gente fazendo coisas muito boas, capazes de sequestrar muito carbono, que precisam ser remuneradas. O ministro Fernando Haddad, ele fez uma crítica quando se chegou àquele acordo no Senado, antes do acordo, né? Afinal de contas o governo fez parte do acordo, em relação ao pleito da FPA de ficar fora do mercado regulado, o setor ser excluído das obrigações do mercado regulado. E a Fazenda, na época, colocou uma questão que era o seguinte: pode também perder as oportunidades de remuneração. Nesse aspecto, o projeto do deputado Sérgio Souza viria a cumprir esse papel no mercado voluntário? Perfeitamente. Aí fica a critério de quem é produtor, não é, vender ou não aquilo que ele mesmo está fazendo. Né? Ele está gerando mais um potencial de remuneração na sua propriedade. Basta ele querer, então, ofertar isso no mercado, enfim, né? Mensurar isso a partir aí das métricas que o mundo aceita, que as grandes empresas, as grandes corporações que são carbono negativo, que precisam mudar aí a sua posição, né? O ministro Haddad, ele quer, claro, impor, porque como o agronegócio é muito grande, então ele está olhando sempre a parte de arrecadação, né? Na medida em que ele coloca isso como uma obrigação e não uma faculdade do produtor, ele está criando uma demanda tributária gigantesca, né? E colocar aí, e ainda que fosse uma obrigação, isso deveria ser paulatina, né? Isso, criar esse hábito, essa rotina, essa cultura, né, de como fazer isso ao longo de anos, né? E ele está olhando os números, não é natural, é compreensível, ele quer arrecadar a qualquer custo, né? E a gente tem uma estratégia de proteger e colocar as oportunidades na mesa do produtor rural e não de impor a ele uma obrigação.
A gente está conversando aqui no momento que a relação do setor na Câmara dos Deputados está difícil com o governo. Tivemos alguns episódios recentes, a questão do Enem, eu acho que chamou muita atenção, o marco temporal está na mesa para ser rediscutido os vetos. Essa relação difícil do setor com a área ambiental do governo, com a área econômica, política do governo, pode atrapalhar de alguma forma essa tramitação esse ano ainda? Eu espero que não atrapalhe, né? O governo já vem fazendo um esforço muito grande para atrapalhar em algumas áreas, né? Especialmente a política ambiental, né? Embora outras áreas do governo tenham sinalizado positivamente, e é preciso fazer justiça, né? Como o Ministério da Agricultura, que vai muito bem no aspecto de atender as demandas do setor, como um plano safra robusto, como atendimento aí aos desafios do pessoal do trigo, também os desafios do pessoal do leite, que está passando por uma crise profunda. Então o Ministério da Agricultura tem tido essa sensibilidade. Mas infelizmente isso não é prática de todos os ministérios, né? A gente vê o Ministério dos Povos Indígenas, por exemplo, acelerando, encurtando caminhos, né? Criando atalhos para aumentar o número de demarcações de terras, e isso é algo inadmissível num país como o nosso, que já tem 13,5% do território. Eu vou reforçar aqui, ó. O Brasil já tem 13,5% do território demarcado, consolidado, para uma população de 1,5 milhão de índios. Então, só para quem está nos ouvindo, o Paraná, de onde eu venho, tem 2,5% do território. São Paulo, que é aqui onde nós estamos hoje, tem um pouco mais de 3% do território nacional, 3,5% do território nacional. 3,5%. Então a população de 44 milhões de habitantes de São Paulo mora aqui em 3% do território do Brasil. Lá no meu Paraná, 12 milhões de habitantes em 2,5% do território, né? Então já tem 13,5% do território destinado a índios, e o que eles querem é uma demarcação de mais 12%, o que levaria um quarto do território brasileiro, 25%, para uma população de 1,5 milhão de índios. É completamente descabido. Isso vai suprimir áreas que têm outros potenciais, né, de exploração mineral, de exploração agropecuária, enfim, né, outras atividades que vão remunerar, vão gerar receitas, divisas. Então o governo tem alguns olhares que são contrários, é óbvio, ao estímulo à produção e à ampliação da produção do agronegócio brasileiro. Os ambientalistas têm muitas críticas em relação a esse posicionamento da FPA, mas eu queria trazer para um aspecto econômico. Se a gente aumenta as áreas preservadas, a gente aumenta também a captura de carbono, a remoção de carbono da atmosfera, a gente reduz o custo de descarbonização, a gente aumenta o prêmio da descarbonização brasileira, do produto brasileiro que vai para o exterior. Essa é uma tese que os ambientalistas usam para criticar o agronegócio. É muito relativo, eu vou dizer por quê, é até simples de compreender. As áreas de vegetação consolidada, como matas, por exemplo, elas não sequestram mais carbono, elas já sequestraram. Então você pode quantificar esse passivo que está ali. Aliás, é um ativo biológico que está ali, que já sequestrou. A agricultura faz isso ano a ano. É diferente a lógica. Por isso que eles querem que mantenha. É claro que tem que se manter o que é floresta. E nós estamos falando aqui de expansão da agroatividade em área de pastagem. E não de supressão, não de desmatamento. Que são temas totalmente superados e são visões distintas. É importante a gente refrisar isso. Então, assim, a área de mata e de vegetação consolidada, ela já sequestrou o que tinha que sequestrar. O que ela incrementa é quase nada. É praticamente quase nada. É porque a floresta que está consolidada, ela já fez o que tinha que fazer no seu papel de sequestro da atmosfera. A agricultura não. A agricultura, todos os anos, quando você faz o plantio, por exemplo, por cobertura, você faz palhada nova todos os anos sequestrando carbono. Importante que se diga que aquilo que se vê para fora, aquela palhada que você vê de cobertura, tem um volume semelhante ou quase equivalente enterrado. Né? Então, na parte de enraizamentos, né, da planta. Então, é importante a gente fazer esse tipo de consideração para que fique compreensível que a gente planta, por exemplo, com pouco nitrogênio, com rizóbios, né, que fixam nitrogênio do ar. É um modelo que a Embrapa desenvolveu, que o mundo não replica. Então é uma política de agrícola extremamente sustentável, que é um exemplo para o mundo afora. Enfim, essas coisas precisam ser consideradas. E o senhor está com um projeto na Câmara, mudando um pouquinho de assunto, que é o projeto da moeda verde, que, pelo que eu entendi, tenta unir a questão do saneamento com acesso à alimentação. Explica pra gente qual é essa ideia. Exatamente. Essa ideia veio a partir de um exemplo muito bem sucedido aqui no município de Santo André, na Grande São Paulo, em que o município passou a estimular e as pessoas de todas as classes sociais e faixas etárias e premiá-las pela separação e destinação correta do lixo.
Aquele lixo que não é lixo, aquele que tem capacidade e potencial de ser reciclado. Primeiro estimulando e na parte educacional, ensinando a população que o úmido se separa do seco e que o seco que tem potencial de reciclagem precisa ser destinado. E como é que ela premia? Ela troca 5 quilos de matéria seca de lixo reciclável por 1 quilo de fruta. Então, na mesma medida em que se estimula a reciclagem, aumenta-se a vida útil dos aterros, que é um problema grave, que você leva menos material para aqueles aterros sanitários. Você também estimula o pequeno produtor rural local, ainda que seja produtor urbano. E a fruticultura. Você vai trocar pela banana, pela uva, pela maçã, pela fruta que tiver potencial naquela região e que o município compra e faz essa troca do produtor rural local. Então é um ganha-ganha, um projeto extremamente sustentável, e a ideia é estimular, criar essas diretrizes para que outros municípios no país possam replicar esse exemplo que é bem sucedido, volto a dizer, que veio aqui de São Paulo e que a gente espera que isso possa se tornar aí cada vez mais comum, Brasil afora. A gente tem uma discussão, a gente às vezes fica discutindo os grandes temas, né? Reforma tributária, o mercado de carbono. As pessoas moram nas cidades. Sem dúvida. Né? O Congresso está dando mais atenção para esse tema agora. Projetos como esse, que conseguem mudar de baixo para cima essas pequenas políticas, tem espaço para isso? Tem espaço. O Congresso é muito grande. E existem pessoas que defendem todas as vertentes da sociedade. Né? Eu sou um deputado municipalista. Tem muitos que são assim. Eu venho do interior, venho de cidade pequena, cidade média, do estado do Paraná, menos de 100 mil habitantes, representa uma série de municípios pequenos. E vejo lá os desafios de quem mora nas pequenas cidades, que também não são desafios diferentes de quem mora nas grandes cidades, porque não há problema em ser pequeno, desde que a cidade seja boa, ofereça qualidade de vida, que a pessoa tenha um ensino de qualidade adequado, tenha condições de sistema de saúde de atendê-lo, ainda que na atenção primária, enfim, nos atendimentos básicos, de saúde, não na alta complexidade, porque aí vai para os grandes centros, é claro, mas que a pessoa possa viver bem. Então as políticas públicas que têm um olhar voltado para os municípios, pequenos especialmente, elas são muito importantes, muito importantes. No Paraná, por exemplo, nós fizemos agora, e o governo do estado lá tomou uma iniciativa extremamente louvável, e vale replicar aqui, de pavimentar, asfaltar 100% dos municípios com até 5 mil habitantes na área urbana. Então o município que tem 5 mil habitantes vai ter 100% de pavimentação na sua cidade. Acabou cidade que tem ainda um pedaço de chão e sem galeria, sem asfalto. Então, você veja, é uma política pública voltada aos pequenos municípios. Depois vão ser destinados aos municípios até 10 mil habitantes e assim seguindo de acordo com a população. Mas volto a dizer, as pessoas vivem nas cidades, independente do seu tamanho. Se a cidade for boa para se viver, é o que importa para as pessoas. A gente está aqui na capital, na maior capital do país, no fórum discutindo o biometano, que está hoje, é um dos temas que está no centro da pauta verde, que foi colocada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para esse ano. Expectativa que o setor pode ter, é que esses projetos vão ser aprovados, de fato, esse ano ainda? Eu quero acreditar que sim, um potencial que a gente tem é gigantesco, é imenso. A gente precisa regular isso, fazer com que se estimule ainda mais essa alternativa sustentável, de todos os biocombustíveis, biometano, enfim, os biogases, de maneira geral, e que isso está ligado assim, diretamente também aos biofertilizantes, enfim, é a agricultura sustentável, que é a vertente que o mundo caminha, e o mundo cobra e exige essas mudanças de nós. O Brasil tem esse potencial represado e a gente pode, além de estimular, remunerar isso. O produtor que vai produzir, seja o fertilizante, o biofertilizante, produzir de maneira sustentável, adequada, vai sequestrar carbono, isso tudo vai ser mensurado, isso tudo vai se tornar remuneração no final do dia. Que é o desafio que a gente tem, manter as famílias no campo com boa remuneração para que possam ter uma vida digna, adequada, decente, morando ainda assim no campo. Perfeito. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal.